Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Muito bem, eu estou aqui para lhes informar que eu terminei o meu trabalho de objeção a um trecho do livro do Ezequiel Gomes. Esse desafio foi feito basicamente no início desse ano, só que em função das muitas atividades nas quais eu estou envolvido, eu não pude começar esse trabalho antes. Fiz uma introdução, a questão de alguns meses atrás, introdução essa que o Ezequiel pensa que refutou, né, no seu canal. Eu não assisto o canal dele, quem me passa as informações são alguns irmãos que visitam lá o seu canal. E mais uma vez eu quero deixar claro que esse desafio em torno de João 6, de explicar realmente o capítulo 6 de João, começou a partir de um vídeo do professor Leandro Quadros, onde o Leandro Quadros comenta de modo superficial, raso, né, o texto de João 6,44, onde Jesus afirma categoricamente que ninguém vai ao Pai, ninguém pode ir ao Pai se Ele não o enviar. Eu leio o texto aqui: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois é, o professor Leandro Quadros, comentando esse texto de forma rasa, superficial e descontextualizada, serviu como motivo para que eu gravasse, não sei se foi 1 ou 2 vídeos que eu gravei no sentido de refutá-lo, né, refutar os seus comentários acerca de João 6,44. Eu só sei que eu fiz alguns vídeos e o sabichão, o sabe-tudo, o mais entendido do que todo mundo, como sempre, né, com muita ironia e sarcasmo, veio tentar refutar o que eu havia dito acerca do vídeo do professor Leandro Quadros. Como ele já tinha escrito um livro chamado João 6, o maior discurso calvinista de Cristo, ele no seu canal me desafiou a objetar um trecho do livro dele. Eu também não assisti, eu não vi esse desafio. Quem viu foi o Elias, e o Elias me passou essa informação. Bom, então a partir disso, eu tomei conhecimento do material dele, inclusive eu perdi depois esse material dele. Eu tinha acesso a um site que disponibilizava o PDF do livro do Ezequiel. Só que esse site, ele trancou, né, o meu acesso ao material do Ezequiel. Mas eu consegui capturar alguns trechos, alguns textos, né, que estão ali no trecho em que ele pediu que eu o desafiasse. E eu aceitei o desafio e fiquei então de elaborar aí algumas objeções a alguns textos que ele escreveu ali. Eu selecionei muitos textos e percebi que em muitos deles ele simplesmente repetia os seus argumentos, sempre em torno do assunto maior, que é a sinergia, né? O foco do livro do Ezequiel é deixar claro que, primeiro, não há eleição, né? Essa coisa de eleição pretérita antes da fundação do mundo não existe para ele, eleição incondicional não existe para ele, predestinação não existe para ele, né? Primeiro, para tentar colocar Jesus contra Paulo, Paulo contra Jesus, né? Ele faz isso no seu livro. Faz isso ignorantemente, né? Ele faz isso pensando que não está fazendo isso, mas é uma das coisas que ele faz no seu livro, né? Colocar Jesus contra Paulo, Paulo contra Jesus, Jesus contra outros apóstolos, né? Ele faz isso. Aliás, isso é uma das evidências de que o Ezequiel Gomes é um analfabeto funcional em termos de evangelho.
e fica dando uma de sabichão, de gostosão, com muita ironia e sarcasmo, né? E então eu decidi aceitar o desafio e escrevi aqui as minhas objeções. Não é um trabalho científico, mas é um trabalho baseado na Bíblia. É um trabalho baseado nas Sagradas Escrituras, onde eu vou procurar refutar a ideia geral do Ezequiel de que a salvação ela se dá de modo sinérgico entre Deus e homem. É uma cooperação entre Deus e homem. Não haverá salvação se o homem não cooperar com Deus. É isso que vai propugnar o Ezequiel Gomes no seu livro. Esse é o escopo maior do livro do Ezequiel, né? E aí ele vai trabalhando essas questões, como eu disse, de tentar aí refutar a ideia de uma depravação total, de uma eleição incondicional, né, de uma graça que é irresistível nos eleitos. Ele é enganador, ele é maldoso, ele é perverso, porque ele procura justamente confundir e não explicar. Ele faz algumas acrobacias exegéticas, né? No seu livro existem muitas pegadinhas exegéticas, né? Ele construiu muitas falsas premissas e aí ele vai trabalhando de forma enganosa, maldosa e pervertida com alguns textos bíblicos, para evidentemente isso se coadunar com a sua ideia de sinergia entre Deus e o homem. Então, esse meu trabalho é basicamente um bloco de notas, não é? Eu disse, ele não possui cunho científico. Ele possui 171 páginas. 171 páginas. Eu poderia até aumentar isso, né? Eu poderia ultrapassar a casa dos 200, mas acho que isso não seria útil para o propósito de objetar o que o Ezequiel escreve, porque eu procurei, dentro das minhas das revisões que eu fiz no meu trabalho, ser bem objetivo, né? Eu fui eliminando aquelas arestazinhas que eu achei desnecessárias. Então eu fui em 4 revisões que eu fiz 4 revisões ao trabalho, eu procurei ser objetivo, muito objetivo, pensando não em converter o Ezequiel, porque ele é um cara que não aceita que erra, né? É um cara que ele é perfeito, né? Ele se acha perfeito, ele se acha o cara mais sábio, o teólogo mais sábio do Brasil, mais inteligente do Brasil. Eu estou falando dentro do círculo do arminianismo e do adventismo, né? Porque ele não chega nem perto de teólogos calvinistas, né? Então, outra coisa que eu quero dizer, eu me utilizei de algumas ironias no meu trabalho, não porque eu quisesse me utilizar de ironias, porque afinal de contas eu estou tratando da palavra de Deus. Mas eu me utilizei de ironias porque o senhor Ezequiel Gomes, no seu livro, ele se utiliza de ironias. Ele se utiliza disso. Ele age em determinadas circunstâncias com muita ironia, ele escreve com muita ironia. Em alguns casos até sarcasmo. Então ele vai ter de volta aquilo que ele semeou, aquilo que ele plantou. E eu vou provar para vocês no próximo vídeo, onde eu vou começar a objetar aquilo que ele escreveu de modo enganoso, equivocado, pretensioso, arrogante, soberbo, confuso, pervertido. Eu vou provar para vocês que o Ezequiel, em termos de doutrina da salvação, ou seja, em termos das boas novas do Evangelho, ele não passa de um analfabeto funcional. É isso que é o senhor Ezequiel Gomes. Ezequiel Gomes é um malandro exegético, né? É isso que ele é, malandro exegético, que faz acrobacias exegéticas com a palavra de Deus de modo inadvertido, enganoso, maldoso, e eu vou mostrar isso para vocês quando eu estiver objetando aqui alguns dos seus textos, cujo propósito maior, como eu disse, é propugnar o ensino de que a salvação se dá de modo sinérgico entre Deus e homem. O homem precisa, para ser salvo, contribuir
com Deus, ele precisa cooperar com Deus, agir em sinergia com Deus para se salvar. Porque do contrário, se o homem não fizer isso, ele não será salvo, certo? Então vamos lá? Eu elaborei um título aqui para o meu trabalho, já que o Ezequiel tem um título óbvio, né? Já que o Ezequiel determinou um título bem sarcástico, né? Já irônico, João 6, o maior discurso calvinista de Cristo. Eu, no meu trabalho, eu o intitulei de João 6, a pá de cal na cova arminiana. Então vamos ao próximo vídeo, onde eu já começo as minhas objeções ao senhor Ezequiel Contraditório Gomes. Só um detalhezinho, o meu começo, evidentemente, é uma introdução em relação ao que consta ali no capítulo 6 de João. Nós vamos ler todo o capítulo 6 de João, e aí eu vou fazer uma introdução, né, no meu trabalho, e depois... mas na introdução a gente já começa a fazer algumas objeções, tá? Então vamos lá? Vamos para as nossas objeções ao senhor Ezequiel Contraditório Gomes, tá? No próximo vídeo nós já vamos trazer a parte daquilo que nós fizemos ao longo de alguns meses aí. 2 meses e pouco, ok? Deus abençoe você e faça planos para assistir o vídeo. Se não der para assistir o vídeo de uma vez só, né? Faça planos de sempre demarcar ali o lugar onde você parou, para que numa próxima ocasião você possa recomeçar de onde você parou e não perder, né, o fio, né, o nexo na linha de raciocínio que foi elaborada por nós aqui. Tá certo? Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.